Eu estou ao lado da Simone, ela é fitopatologista e atua com as pesquisas no CTC, que é o Centro Tecnológico da Comigo, que está instalado em Rio Verde. Nós vamos conversar um pouquinho sobre nematóides. Simone, já tem alguns anos que a gente vê o assunto em pauta e parece que ainda tem uma necessidade muito grande de falar. Isso, exatamente, Fabeli. A gente vê ano a ano o problema se disseminando para novas áreas. O produtor não constatava até então o problema e passou a observar na área dele. Muitas vezes, em função de alguma troca de variedade, esse problema se manifesta, ou alguma condição ambiental mais severa, o produtor acaba visualizando aquele problema que estava oculto na área dele. E quando vê dessa migração de uma área para outra, a gente sabe assim que lá na avicultura, na suinocultura, há um controle zootécnico muito grande. Eu não posso acessar para não contaminar. Lá na agricultura isso ainda está bem longe de acontecer, né? Exatamente, a gente tem essa dificuldade. Por exemplo, como você comentou na avicultura, suinocultura, antes de entrar numa fazenda, numa propriedade, você passa o carro, passa os seus calçados e uma solução, troca roupa. O ideal, se nós fôssemos pensar, é se um técnico, um produtor, visitar uma área com problema de nematóide, precisa trocar o calçado antes de ir para outra área. Esse é o rigor que deveria ser adotado. E se falando em máquinas, o rigor seria ainda maior, porque é uma estrutura muito maior transportando solo de uma área para outra. E a gente vê nitidamente a introdução de nematóides através de máquinas de um talhão para o outro, ou mesmo de um município para outro, ou até de um estado para o outro. E dentro disso aí, você ainda falou assim, um técnico visita uma área, e aí eu incluo a nós da comunicação também, porque às vezes a gente chega na área e coloca o carro lá no meio da lavoura. Nesse sentido, a gente está levando nematóide para outras regiões também, para outros locais. E quais são aquelas características para o produtor perceber? Porque o nematóide também, ele tem alguns sintomas que podem ser confundido com outras coisas. Ele vai com aquela justificativa de que foi estresse hídrico, é a nutrição, a semente que não germinou direito. Enfim, ele tem uma série de outras coisas que ele vai imputando àquela queda de produtividade até um dia que cai a ficha. Isso. O sintoma, o dano do nematóide ocorre no sistema radicular, né? E o que a gente acaba observando é o sintoma reflexo na parte aérea. Então, ele é confundido com deficiência nutricional, porque o nematóide afeta, né, a raiz, então acaba prejudicando a absorção de água, de nutrientes, então resulta numa deficiência nutricional. Na verdade é real, né? Isso, é real, mas o problema está lá embaixo. Então, o primeiro passo, fazer uma extração desse sistema radicular e observar o olho nu. O nematóide de cisto, o pratilencos, o nematóide de galha, a gente tem um indicativo da presença dele já a olho nu, muitas vezes. Mas ficou na dúvida, não visualizou o percevejo castanho na área, não, a análise de solo está ok, né? Então descartou outros fatores, faz uma análise de nematóide, mesmo não tendo observado o sintoma, né? Então o ideal é trabalhar nesse sentido. Quando a gente fala de produtividade, às vezes o produtor está ali com 65 sacas, de repente começa a cair aquela queda sequencial. O produtor, ele precisa já ficar atento em que momento para essa queda de produtividade? O ideal é o visual, às vezes no começo não vai ser tão perceptível, né? Eu costumava colher 68 sacos, esse ano caiu para 64, então assim, está razoável ainda. Mas o ideal é que ele monitore pela população do nematóide e o potencial de dano que essa população de nematóide do solo dele tem de causar. Então, o potencial já está elevado, eu preciso manejar. Tá, agora vamos fazer o manejo. Quais são as estratégias? Porque naturalmente na agricultura a gente já sabe que não existe uma ação, mas tem um conjunto de ações. Quais são assim as várias opções, as várias ações? Em se tratando, né, de um patógeno que fica no sistema radicular, o ambiente é muito mais complexo. Há uma série de fatores envolvendo, interações ocorrendo, então o manejo é mais difícil, não tem jeito.
E para o produtor eu entendo o lado dele, né, porque ele precisa pagar as contas. Esse é o principal ponto, senão ele não se mantém na atividade. Então é complicado, às vezes ele tem que abrir mão de uma safrinha, trocar uma variedade que antes era produzida e produzia bem por uma outra que é resistente. Mas é dessa forma, ele precisa ver o nível de dano que aquele nematóide na área dele pode causar e fazer uma programação com o técnico que atende ele de 2, 3 anos. Nessa safrinha eu vou adotar tal estratégia de planta não hospedeira, vou utilizar um produto biológico, na minha safra eu vou usar uma variedade resistente, se possível, como no caso do nematóide do cisto, que a gente tem variedades resistentes disponíveis. Vou fazer um tratamento químico, depois na próxima safrinha eu vou atuar novamente. Então é um conjunto de estratégias, aliando variedades de soja resistentes, cultura não hospedeira, controle biológico, controle químico e favorecimento para um sistema radicular da planta mais agressivo, ou seja, ter um perfil de solo, não ter compactação, ter nutrientes distribuídos no perfil do solo. Então, eu costumo fazer uma analogia com a gente, né? Quando nós estamos bem nutridos, bem descansados, é muito mais difícil pegar uma gripe. Assim é a planta. E deixa eu te perguntar, e é possível para o manejo do nematóide, vamos imaginar ali em 300 hectares, o produtor fazer em 3 anos, mais assim, 100 hectares de um jeito esse ano, 100 hectares. Vamos imaginar, como você falou, é difícil para ele abrir mão da safrinha. Então, esse ano eu não faço safrinha em 100 hectares, porque ali eu vou colocar uma crotalária, eu vou colocar alguma outra coisa. No próximo ano, ali eu já vou entrar com uma resistente e levo a crotalária para outro ponto. Dá para ir fazendo isso? Perfeito, Fabélia. É dessa forma que o produtor deve trabalhar. Manejando alguns talhões, né? E tentando reduzir o dano naquela área naquele ano. No outro ano eu vou investir na outra área e vou trabalhando aos poucos até chegar num ponto em que eu consigo conviver com o meu problema sem dano, porque eliminar o nematóide é muito difícil, você vai conviver com ele sem ele causar dano na cultura. Bom, então a gente já sabe, é convivência com o bichinho que já é nativo e não adianta. Agora tem que manter a população no nível adequado, que não vai prejudicar na sua rentabilidade.